estudante do terceiro ano. Olá, Hermes. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à aula anterior, que é falar sobre tiras, charges e memes. Então, nós já vimos o que é uma tira, o que é uma charge, o que é um meme. E hoje, agora nesta aula, nós vamos ver quais são as características de cada um. Vamos ver as semelhanças, as diferenças e a interpretação. Para ser bem clara, lá no Enem, jamais vai te perguntar o que é uma tira, o que é uma charge ou o que é um meme. De jeito nenhum. Você tem que saber interpretá-los, né? Então, vamos lá. A importância é você saber as características para saber interpretá-los. Então, vamos primeiro ver quais são as características de uma tira. Então, a tira, né, é um texto híbrido. E o que é um texto híbrido? Importantíssimo. É um texto onde tem a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? Palavras, né? Palavras. E não verbal, imagens. Então, aqui é uma característica das tiras. As tiras é um texto curto apresentado em tiras, geralmente 3 quadrinhos ou 4, tá? Por que eu falo aqui que ele é um texto narrativo? Por quê? Porque conta uma história, tem um enredo, tem personagens, tempo e espaço. Mas não existe narrador. Então, tem ausência de narrador. Mas como assim uma narração, uma narrativa sem narrador? Porque tem a fala do personagem. Então, tem ausência de narrador. É uma característica importante. E ele tem o teor narrativo porque nas tiras existe uma sequência de ações. Cada quadrinho existe falas nos quadrinhos. Então, um quadrinho é a sequência, é a continuação. E no final, né? Então, ele tem início, meio e fim. E, às vezes, tem o teor argumentativo. Eu falei na última aula, dei um exemplo de quem? Da nossa querida Mafalda, que, às vezes, as tiras são muito de entretenimento, né? Só para dar risada, mas existem tiras que têm o teor argumentativo. O que é esse teor argumentativo? O que é? É quando você dá a sua opinião, né? Então, você dá a sua opinião sobre determinado assunto. Por isso que, às vezes, eu coloquei aqui que é um direcionamento crítico. Ok? Nem sempre, mas a da Mafalda, por exemplo, tem esse teor argumentativo. Os memes agora. Vamos ver quais as semelhanças, as diferenças. Já falamos das características das tiras. Agora do memes. Pode ser que eu não tenha colocado todas as características aqui. E você, que sabe mais do que eu, porque está aí com meme, sabe até criar um meme, não é isso? Então, pode completar, ok? Olha só, então, ele também é um texto híbrido, quer dizer, usa da linguagem verbal e não verbal, repetindo sempre, porque é importantíssimo. Ou imagético, né? Um meme pode ser imagético, ele pode ter somente uma figura, uma imagem. E aí te leva à imaginação. Imagético quer dizer imagens, imaginação.
Ele é uma das características é o diálogo, né? Com situações ou figuras que circulam nas mídias digitais ou televisão. Geralmente pegam, quem vai criar um meme pega pessoas, né? Do momento, pessoas que estão na mídia, que estão sendo criticadas ou faladas por alguma coisa que está acontecendo no momento. Aqui é importantíssimo, e guarda isso aí, importantíssimo, a intertextualidade. O meme, a característica fundamental é a intertextualidade. Se você não souber qual é tá fazendo intertextualidade com qual obra, com qual texto, você não entende o meme, né? Por quê? Por isso que ele quando você fala assim, o meme, é porque ele é aquela imitação. Um faz aqui com aquela personagem, aí o outro faz o quê? Ele recria em cima. Ele usa a mesma imagem, porém com textos diferentes. Então, por isso que o meme espalha rápido, porque onde ele circula? Nas redes sociais, ele circula, o suporte é digital, por isso essa rapidez, né, do meme. Já viram? É assim, acontece qualquer coisa, no momento que está acontecendo, às vezes a gente fica só assim, mas como já criaram meme, né? Por quê? Imediatamente a gente está recebendo, às vezes está passando na televisão, você está recebendo no seu WhatsApp um meme já daquela situação e com aquele personagem, né? Às vezes com uma pose engraçada ou qualquer coisa assim. Então é o quê? Imediatamente. Então por isso essa circulação, viraliza muito rápido. E ele é isso que eu falei, né? Ele é modificado dependendo da situação. É um suporte digital, por causa disso, viraliza com facilidade, né? Essa é uma característica fundamental, são características fundamentais dos memes. Outra coisa, né? O texto verbal. O que é o texto verbal? As palavras, o texto que existe, que está no meme, a fonte dele, né? É uma fonte, eu pus aqui, de tamanho grande, as letras são maiúsculas, ó, e em cor contrastante com a imagem. Para quê? Para chamar atenção. Isso foi proposital. Não esqueçam que qualquer texto ele tem uma intenção, ele tem um objetivo. Então, quem criou um meme, qual o objetivo dele? Né? Qual a intenção dele? Então, por isso, ele coloca, né, a fonte com tamanhos grandes e fazendo aquele contrastes. É importantíssimo. O texto, quando ele é híbrido, você só vai saber interpretar, ler nas entrelinhas, quando você observa muito bem a imagem com o texto, né? Então, você precisa dos dois para interpretá-lo. A linguagem é essencialmente informal, né? Do meme popular, às vezes tem até gírias, não tem problema. Então, não segue uma gramática, não segue as regras gramaticais. Então, isso é importante, né? Olha, é informal, pode haver gírias, né? Então, não é em todos os textos que podemos usar gírias. No meme, sim. As temáticas nos memes pertencem ao domínio da vida cotidiana, é o que está acontecendo agora, como nas charges. Então, tanto as charges quanto os memes, com o passar do tempo, pode ser que ele não tenha aquela graça, aquele humor, não causa em você aquela reflexão como no momento daquela situação que está acontecendo. Então, tanto a charge quanto os memes são temporais e são situações do cotidiano, do agora, do que está acontecendo na sociedade agora.
Agora, então, vamos ver as charges, as características das charges. Já falei, elas são muito parecidas, charges e memes, né? As características são muito semelhantes. Então, retrata a atualidade, né? É o da agora, como os memes, como eu falei, eles pegam tudo de engraçado ou tudo para criticar do momento. Então, como apareceram várias charges, vários memes da Covid, né? Inúmeros, eu nunca vi tanta criatividade que, se você for ler, você fica assim, de onde sai tanta criatividade, né? Mas, então, foram várias. Por quê? Porque a Covid está aí. Estamos vivendo há 6 meses. Então, foram várias, né? Cada dia, mais e mais. E tudo que está acontecendo, um cantor famoso, tudo vira meme, né? E charge também. E a charge origina de uma notícia jornalística que retrata um fato social ou político de relevância. Então, onde usa-se muito a charge? O chargista, ele aproveita do quê? Às vezes muito do político, né? Da política, porque é onde ele faz a charge para fazer uma crítica, para levar o leitor a refletir, né? A pensar um pouco sobre o que está acontecendo com humor. Então, aquele humor, às vezes, tem muita ironia. Aquela ironia, é isso mesmo que ele queria falar? Não, a ironia sempre é o contrário, né? Então, usa-se muito da política. Nós estamos no ano político, não é isso? Vamos ter eleição para prefeito, vereadores. Então, olha, vai chover de charges e memes. Com certeza, né? Muitos memes e muitas charges, cada um fazendo do quê? Do seu município, da sua cidade. E refletem na imagem o posicionamento editorial do veículo. A charge, como eu já falei na aula anterior, a charge, onde ela é veiculada? Nos jornais. Sempre tem uma notícia e tem uma charge. E ali você lê a notícia para você entender a charge. Então, a charge veicula em jornais, pouco em televisão. O meme é totalmente digital. Vamos lá. A charge também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica. Lembrando, retomando a aula anterior, que eu falei o quê? O humor não quer dizer engraçado, não quer dizer risada. Então, tanto aqui, esse humor pode ser o quê? A reflexão, né? Como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera. E o que quer dizer efêmera? Quer dizer passageira. Por que a charge é efêmera? Porque passa, né? Tanto o meme quanto a charge são podem ser consideradas como narrativas efêmeras. Porque aconteceu, o chargista criou, passou. Então, já não tem tanto humor e tanta importância quanto no momento. Então, o importante é a novidade, ok? Caso venha acompanhada de uma notícia, caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Então, olha só, é o que eu falei. Isso vale tanto para o meme, olha que eu estou falando muito dos dois juntos, porque são muito semelhantes. Então, tanto o meme quanto a charge, você entende melhor se você tiver um conhecimento prévio. E o que é conhecimento prévio, professora? É o que você conhece do assunto que está ali naquela charge. Então, se você tem um conhecimento prévio, você entende melhor a crítica, o humor, a
quebra de expectativa que está ali, né? Então, por isso que é importante o conhecimento prévio, é importante o contexto histórico, social, cultural e político, tá? Então, para fazer uma análise, né, contextualizada, a interpretação da charge depende da contextualização, foi o que eu falei agora. Deve-se identificar o tema para depois relacionar com os aspectos mais relevantes. É preciso levar em consideração também os aspectos verbais, os títulos, as falas e os não verbais. Então, só terá sentido quando você observa com atenção a imagem e o texto. É preciso explicar os elementos que compõem esse tipo de texto, sempre buscando associá-los aos temas. Na análise, busca-se a intenção, que eu já falei agora. Qual é a intenção do chargista? Ele sempre tem uma intenção, é criticar. O que ele quer levar com aquela charge para o leitor? É uma crítica? É uma reflexão sobre o que está acontecendo? E o contexto histórico, né? Então, o contexto histórico aqui é importantíssimo, porque sempre tem um contexto histórico, social, político ou cultural. Importantíssimo para você fazer o quê? Para você interpretar bem uma charge. Olha só, enquanto isso no transporte público, então tem um rapaz e uma moça, né? Aí ele fala assim, todos os dois de máscara, olha bem aqui, nós temos aqui o quê? Covid. E ele fala, nosso ônibus, olha como está escrito, todo com letra maiúscula e lotado também. Olha, isso tudo tem que observar. Nosso ônibus vem vindo, parece que está lotado. Aí ela fala, droga. E a Covid, eba. Então, o que aqui é pra gente o quê? Pensar, eu devo entrar nesse ônibus? Eu devo pegar esse ônibus? Eu preciso estar na rua? Eu preciso sair de casa neste momento? Essas são as reflexões que nos levam a essa charge, não é isso? Aqui eu coloquei, né, as diferenças que eu já falei, a circulação de cada um. As tiras estão nos jornais, revistas ou gibis de entretenimento. As charges estão nos jornais internet e os memes nas internets, no meio virtual. As tiras, elas são narrativas, né? O propósito é narrativo e crítica. As charges sempre têm uma opinião ou uma crítica. Os memes também podem ter opinião ou um pensamento crítico, porque o meme tem sim um pensamento crítico. Isso com certeza. E o contexto, né, das charges e dos memes, eu falei bastante aqui, que são da atualidades e você precisa ter um conhecimento prévio. Ok? E aqui eu deixei, né? Tem aqui, vamos exercitar um pouco, que aqui eu falei sobre o meme, sobre Hotline Blank, né? Aqui falei do meme que invadiu, olha aqui, ó, o Drake, né? O que é? Olha só, vou passar aqui só para vocês verem, olha só. De quem é essa imagem? Você conhece? Você só vai entender. Ele é famosíssimo, né? Você deve conhecer muito mais do que eu. Então, olha a cara dele, né? E colocaram o que? O Enem. Agora, olha de novo o rosto dele com a aprovação, né? Então, aqui, na próxima aula, nós vamos responder, mas está aqui, né? Se você quiser fazer, para nós só corrigirmos depois. Aqui nós temos uma tirinha super engraçada também, que vai ter uma quebra de expectativa. Presta atenção nisso, ok? Aqui também nós temos, olha, tem que prestar atenção quem é ele, ok? Então está aqui, faça para ver se você entendeu, se você sabe distinguir, se você sabe quais são as características da charge, das tiras e dos memes.
Essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido mais um pouco. Faça exercícios, estude. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.